Vocês pedem e pedem e pedem para nós virmos aqui indicar livros para vocês, além de quadrinhos, não é mesmo? Pois é o que vamos fazer hoje. Sim, vamos, um programa que é oferecimento da Intrínseca e da Amazon. Isso, aproveitando que tem um monte de livro da Intrínseca lá em promoção na Amazon nesse exato momento, os links estão todos na descrição, a gente decidiu pegar os que a gente mais gosta dessa leva e falar pra vocês aqui. Mas o senhor colocou um quadrinho no meio. Eu não desisti. Pode tirar o quadrinho daí. Não, eu vou falar de quadrinho então também. Fala dele, então. Né? Mas antes de mais nada, a gente já falou de quadrinhos e livros da Intrínseca num programa que está linkado aqui em cima pra vocês. E justamente a gente falou lá de O Árabe do Futuro. Eu falei bastante dessa obra lá, você também falou junto comigo. Adoro. Que é um quadrinho sensacional. Dos que são lançados atualmente, eu acredito que está entre os meus preferidos. Eu acredito não, né? É minha vida, então eu sei que está, né, Dorozinho? É isso. Tenha convicção, Bruno. Eu tenho que ter convicção. Isso. Está entre os meus preferidos, cara. É muito foda. Trata-se do Riyad Sattouf, um árabe, fazendo um quadrinho sobre a infância dele na Síria. Na verdade, ele morava na França, porque o pai dele era um sírio, que foi fazer faculdade na França, casou com uma francesa, teve o Riyad Sattouf e no final das contas arrumou um emprego numa universidade lá da Síria e ele foi pra lá, numa época em que estava rolando uma penca de conflitos. E o Riyad Sattouf conta as memórias dele. O segredo disso daqui é o humor, que é muito, muito bom, galera. Se no 1 já era foda, no 2 é ainda melhor, galera. Porque o menininho, ele vai pra escola no 2, ele começa num ensino de uma escola mais elevada. E as coisas que acontecem na escola, gente, é de impressionar a gente aqui do outro lado do mundo. A cultura dos caras é completamente diferente, né, gente? Você aprende história, você aprende sobre a cultura deles e dá risada o tempo inteiro. Dá altas risadas. Lendo um quadrinho muitíssimo bem feito. Que Eu legal, adoro né? as cores do quadrinho, por exemplo, que quase ninguém comenta, mas as cores são excelentes, assim, o uso delas. Vai mudando, né? Às vezes um vermelho mais escuro, tem hora que fica azul também, tem hora que usa tom amarelo, ele vai usando Tons de dependendo do verde. momento da vida. E agora o grande destaque é que saiu o terceiro, né? Saiu o terceiro, exatamente, e o terceiro tem uma cena espetacular que cabe a gente mencionar aqui, que ele menciona o primeiro contato com o filme do Conan. Ele narra o filme inteiro. Que louco, Ele cara! e os primos dele lá, eles ficam completamente malucos com o filme do Conan. Completamente malucos. E, tipo, eles viram uma horda de barba na escola também. Eles começam a ficar mal educados pra caramba. Eles querem ser o Schwarzenegger. A Colavaria chegou na Síria também, né? Coisa que a gente nunca imaginou. Tipo, será que o cinema de Hollywood também chega lá, saca? É sensacional. E esse tipo de mania não pegava só o molequinho, não. Ele não conta só do ponto de vista dele, ele também mostra muito do pai dele. O pai dele é um figuraça, tá ligado? Tem uma série de preconceitos, sabe? Ele é muito maluco, assim. A mãe já é mais tranquila e tal. Então é um quadrinho, gente, assim, básico pra você se divertir. E vai sair ainda um volume 4. Mas o bom é que cada volume pode ser lido independentemente, porque é um trecho da vida do Riyad Sattouf. Olha, não posso recomendar mais isso daqui, pessoal. Agora é minha vez, pode ser? Agora sim, o quadrinho já foi indicado e que vem os livros. Matéria Escura, um livro do Blake Crouch. Esse livro, Bruno, é muito bom. Eu sei que você recebeu uma cópia agora. Acabei de receber, inclusive. Leia. É mesmo? Leia, porque primeiro que você vai ler muito rápido, porque a narrativa dele tem muito diálogo. É muito ágil assim. Tem uma crítica que fala que você lê em uma tarde ou uma noite. É verdade. Você lê muito rapidinho. Ô, louco. E você começa a se envolver na história. Basicamente você tem um cara que é o Jason. O Jason, ele é um crânio, o cara é muito inteligente, um cientista, que todo mundo fala que ele poderia ter ganhado tudo quanto é prêmio que você possa imaginar, mas o cara abriu mão disso para ter uma vida família. Ele quer ter uma vida com o filho dele, com a esposa dele. Então, ele tem... O início do livro narra justamente as ideias dele em relação ao que poderia ou que não poderia ter sido a vida. Ele faz alguns questionamentos de botequim, filosóficos. E aí ele é convidado para ir numa recepção, numa festa de um prêmio que um antigo colega dele ganhou por pesquisa científica. Ele não queria ir, a esposa dele fala, não, vai lá, revê essas pessoas, tal. Aí ele chega lá, tal, e o colega fica surpreso, porra, você veio mesmo? Cara, que legal que você veio. E o colega fala, os dois começam a beber, o colega vira pra ele e fala assim, pô, por que você largou a pesquisa, cara? Você era muito mais que todos nós, tal. Fala uma coisa que ofende ele fica melindrado, vai embora. De repente, um cara chega, mete uma arma na cabeça dele, ele é nocauteado, tal, vai parar num lugar em que todo mundo parece que conhece ele, e ele não conhece ninguém. A sensação que você tem é que ele está vivendo uma vida que não é a dele. E a vida dele começa a virar do avesso, ele começa a perder tudo que ele tem. Então, é uma jornada para ele recuperar a vida dele.
É estranho de contar assim, mas o livro é muito... É ficção científica, muito então. maluco. É uma aventura. Ah, uma aventura. Uma aventurona com Nossa, uma... pelo nome Matéria Escura, parece ser ficção científica, com né? pitadas de ficção. Dizer mais estraga, cara. É? Eu recomendo esse livro pra todo mundo que tá assistindo. É muito legal. E é só esse livro, não tem tipo trilogia nem nada do tipo. Ah, até onde eu sei é só esse. Só esse daqui. Que bom, cansa muito. Facilita trilogia. muito a vida, Facilita, né, Leozinho? não aguento mais trilogia. Não. Então é isso, Alexandrinho. Vale muito a pena, cara. Boa, vale boa. muito a pena. Vai, Danielzinho, mais uma dica sua pra ir passar pra uma minha de novo. Opa, deixa comigo. A minha dica então é Mind Hunter. Acabei de ver a série da Netflix, curti pra caramba, é do David Fincher, né? Curti muito, aí falei, bom, a Intrínseca tá lançando, vou pegar o livro pra ler. E comecei a ler ele agora e já passei da metade, assim. Conta a história do John Douglas. O John Douglas, ele foi um agente do FBI durante 25 anos. O livro começa contando bem a biografia dele, assim, tipo, dos pais, aí conta que ele queria ser veterinário, conta que ele foi pro exército, até começar a ficar realmente interessante, que é quando ele entra no FBI. E nos anos 70 tem aquele boom de assassino em série nos Estados Unidos, né? Um boom completamente inexplicável e de crimes bizarros acontecendo. E começa a preocupar todos os agentes lá. O John Douglas é o cara que fala, eu vou começar a estudar isso, e isso é um problema realmente, eu vou me dedicar completamente a isso. E aí, com o tempo ele funda a Unidade de Apoio Investigativo da FBI. E ele começa a elaborar métodos, traçar perfis e colocar dentro de um sistema organizado como a cabeça do serial killer funciona. Quando começaram a surgir os serial killers, mudou todo o jogo para FBI e para as polícias dos Estados Unidos, assim. Porque antes eles sempre relacionavam o crime com, por exemplo, mataram uma mulher dentro da casa. Provavelmente foi o marido. Era sempre bem simples, assim. Sempre tinha algum significado. Foi pra arrombar o cofre. Sempre tinha algum sentimento envolvido, alguma ligação entre eles. O serial killer não tem ligação nenhuma, aparentemente não tem nenhuma explicação. E tanto é que é nessa unidade que surge o nome a primeira vez, serial killer. Então eles, tipo, aquele negócio de serial killer organizado, desorganizado, esse sistema todo surge na investigação do John Douglas. Cara aí. E aí o que ele faz? A frase dele é, para entender o pintor, você tem que analisar a pintura. Aí, além das cenas do crime, ele começou a investigar, tipo, tudo que acontecia e se colocar no lugar da vítima. Tá, até aí bem básico, né? Tentar se colocar em empatia, o que será que rolou pra acontecer pra matar aquela pessoa. E ele também tenta se colocar na pele do assassino. Tem empatia com o assassino. Aí ele faz um negócio completamente maluco, que é quando o bicho pega, que ele começa a entrevistar os caras, os piores assassinos que já estão presos. Então ele entrevista o Ted Bundy, o Ed Guy, o Ed Kemper, o Charles Manson. E ele começa a, tipo, trocar ideia de igual pra igual com os caras. O Ed Kemper, que é um puta de um assassino maluco e bizarro, ele chega a ficar amigo. Ele fala, pô, ele era muito educado, ele era muito bacana, tinha um senso de humor sensacional. Só que os caras estão descrevendo crimes completamente bizarros. E aí todo esse conhecimento dele, ele começa a passar pra polícia norte-americana, fazendo várias viagens, e começa a ajudar em muitos crimes. E ele soluciona vários, assim. Tanto é que chamam ele de Sherlock Holmes norte-americano, do tanto que ele consegue entrar na mente do assassino e descobrir quem foi, assim. Muda completamente o esquema de investigação do FBI. Nossa, parada mano. legal pra caramba, assim. É muito legal de ler, só que é pesadíssimo. Na hora que os caras começam a contar, e ele não esconde nada. Ele fala todas as bizarrices, assim. E tem uma pior que a outra. O livro vai bem mais que a série, claro, porque o livro acaba aqui. A série só tem uma temporada e o David Fincher falou que vão ser 5. Então tem bastante coisa pra ser explorada ainda. Tem muito Mas eu livro pra pegar. recomendo muito, tanto a série quanto o livro. Eu tô adorando. Então, galera, eu já indiquei o quadrinho, agora eu quero indicar o livro também, né? Faça isso. Vai, deixa eu indicar faça o isso, livro. porque a ideia do programa era só indicar livro. Então vamos lá, eu vou falar desse daqui, ó, A Guerra dos Consoles. Se tem uma coisa que eu gosto de ler, é sobre os bastidores dos quadrinhos. Tá ligado? Eu gosto daqueles livros de mestres modernos, da vida do Will Eisner, do História Secreta da Marvel, curto muito isso. Depois dos quadrinhos, a minha mídia de maior interesse são os videogames. E justamente esse livro mostra a batalha acirradíssima que a Nintendo e a Sega travaram lá nos anos 80 e 90 para construir a indústria de videogames que a gente conhece hoje, galera. Nem sabia da existência desse livro aqui. Esse livro é muito bom, cara. Esses dias eu vi um documentário lá no Netflix sobre o Atari também. E tem Você viu mesmo? Vi. Eu também vi. Tem um outro de videogame que é excelente, de videogame independente e tudo mais. Ah, sim, Indie Game, o filme, o negócio assim que é muito bom. Isso daqui, a Atari começou a cena de videogames lá nos Estados Unidos, bombou, mas depois faliu, e quando faliu foi feia a coisa. Os americanos acabaram, não quero mais saber de videogame aqui, era uma indústria morta. Aí a Nintendo chegou e mudou isso daí e construiu o mercado do zero, e depois que esse mercado foi reconstruído, ela tinha praticamente 90% de tudo dos videogames nos Estados Unidos. Esses outros 10% eram pequenas
empresas que tentavam pegar uma fatia para si. Uma delas era a Sega. Só que a Sega não chegava nem aos pés. Tanto que para se sustentar ela tinha que vender no Japão. Então tinha a Sega do Japão e a Sega dos Estados Unidos. E aqui a gente vê o livro quando entra o Tom Kalinske na Sega. Esse cara foi o maluco que começou a igualar com a Nintendo e a fazer a disputa ficar acirradíssima. Ele foi contratado, ele era da Mattel, então a experiência dele era com brinquedos, ele revolucionou a Barbie e criou o He-Man na Mattel, então era um cara que tinha bastante sacada e conseguia fazer vender muito bem seus produtos, e aí ele foi para a Sega com esse intuito, vamos igualar com a Nintendo. Quando ele entrou na Sega, a Sega era uma zona, galera, era uma bagunça, as reuniões dos caras eram gritaria atrás de gritaria, ninguém falava coisa com coisa, e paulatinamente ele começou a incluir jogos e personagens na Sega que foram revolucionando, inclusive o Sonic, foi o grande boom. E ele se aproveitou de uma fraqueza da Nintendo, que era a interação com as produtoras de jogos, né, que a Nintendo era muito chata, para produzir um jogo para a Nintendo tinha um monte de regras, inclusive tinha que se adequar a um chip que era pouco distribuído para eles, então os caras não podiam lucrar tanto. Ele se aproveitou desse ponto fraco e aí começa a batalha. O livro é gostoso porque você vê do ponto de vista do Tom Kalinske e o escritor aqui, que é o Blake Harris, ele foi pegando muita entrevista da época, principalmente do Tom Kalinske, então ele decidiu conduzir o livro pelo Tom Kalinske e de uma forma muito diferente do habitual nesse tipo de livro documental. Ele até reproduz diálogos, então em alguns momentos você tem cenas meio de filme assim, dos personagens conversando, entremeando com bastidores, só que tudo minuciosamente documentado pelo autor. Olha, pra quem se interessa por videogames, é fundamental, vale a pena, é um livraço. E é bom também, cara, sabe o que eu tirei de conteúdo disso aqui? Não, o que? Me conta. Pra minha vida, porque tem muito de administração de empresas aqui dentro. Então eu ia pegando e falando, nossa, só que os caras fizeram, isso dá pra aplicar pra minha editora Pipoca Nerd. Ah, então, tamo bem. Quem que vai ser o diretor e o CEO do Pipoca Nerd? Eu sou o CEO. Não, eu que sou o CEO. Não, eu sou o CEO. Não, eu que li esse livro, então eu que tenho mais aprendizado. Eu estudei economia. Eu estudei marketing. Ah, não, eu sou o CEO. Depois a gente vê isso, hein? É isso, pessoal! Foram 4 dicas aqui, no esquema mais rapidinho, pra não demorar tanto. É isso, deixa o seu like e não se esqueça, os links de todos na descrição aí. Vai na fé. Tchau. Tchau, mano.